ごめん、編まない。Oi, amigos, como vocês estão? Sei que faz muito tempo mesmo, 4 anos, né? É quase 5 anos, em abril vai fazer. E mesmo esse espaço de tempo não reduziu minha vontade de retornar aqui ao canal. E além disso, também está desenvolvendo uma história e está preparando também para gravar alguns gameplays de alguns jogos que eu tinha deixado para gravar anteriormente. Eu sempre ficava pondo a escola como principal obstáculo, né? Para não retornar. Geralmente no que consistia alguns dos meus vídeos de 2020. Quando nós pensamos na escola, geram centenas de sentimentos, nostalgia, de muitos aprendizados, né, que nós vamos levar para toda a vida, né? E ao mesmo tempo me ensinou a ter bem mais disciplina, né, do que eu já tinha, né? E acho que com isso eu realmente estava preparado, tanto para voltar ou para iniciar qualquer outro projeto, inclusive porque eu criei uma história desde a infância e entre todos esses anos consegui me conectar bem com ela, transferir minhas vivências, muitos sentimentos, né? E como vocês sabem, essa história que é As Aventuras de Jack, aquela série de 2 vídeos que eu tinha criado no canal, né, tentado fazer adaptação. Você passa no Minecraft, mas também no seu cenário pode abranger fantasia e ficção científica também, porque originalmente o nome dela era O Baú. No meu caderno, o formato original da história mesmo em quadrinhos, para uma arte digital mesmo. Eu estava pensando em desenvolver uma animação melhor e igualmente os elementos gráficos e efeitos especiais dela. Aí sim começar a lançar os primeiros vídeos mesmo, meio que trazendo bem mais fidelidade, né, para a história, bem o enredo da história aqui, citando basicamente o prólogo do personagem principal, o Jack, e mais tarde apareceriam outros personagens, Miguel e Tarla, que são mesmo importante na história. E Tarla é uma personagem assim do mundo de gênios. Ela é como uma maga em seus poderes, habilidades e aparência. Ela tem uma aparência um pouco similar ao Baú na transformação dele, ao Dexter na transformação dele. E essa história toda gira entre o Jack, o protagonista, e entre essa entidade que atua como a força da natureza distorcida. Enquanto que Jack, como eu nomeei na história, na verdade o Jack para o Baú e sobrevivência também em seus planetas, como eu citei na história, são os equilibrados por conta de uma certa equivalência que eles podem ter com o Baú. Além disso, Jack traz a memória de todos, na verdade de boa maioria de todos os outros dos seres de outros planetas que foram exterminados, né, por conta do antagonista destruir e absorver esses planetas, né, quando ele consegue enganar alguns dos habitantes por a manipulação da realidade, que conforme ele ia consumindo planetas, estrelas, outros fenômenos cósmicos, né, também. Então o Jack mantém um profundo vínculo com o mundo por conta de que ele contém todas essas memórias. Seres viventes ou seres inteligentes tiveram seus planetas destruídos pelo Baú por conta de que ele conseguiu os enganar ou algum tipo de ilusão da realidade, como por exemplo a Rita da Tarla, que é uma das que sobreviveu e que vai aparecer posteriormente na história. Ele foi destruído por conta que assim que ele consegue dominar um dos seres, tornar todo o seu planeta destruído mesmo. E nesse caso foi por conta de uma ilusão que ele criou sobre um artefato poderoso, muito importante, sagrado, né, no mundo de Gênesis da Tarla. E com isso, a única maneira que ela encontrou de sobreviver foi com outro tipo de cajado. Não tem o mesmo grau de poder que esse artefato, mas é próximo, porque dentro dele contém uma estrela. E com isso ela pode
ampliar seu poder, de adaptar-se a estilos de luta diferentes, alguns tipos de habilidade que ela pode, em alguns dos casos, defletir ou criar uma contramedida com isso. Também pode criar um campo de força. Também pode utilizar tipos de poderes elementais, mas não só restrito aos elementos comuns. Na verdade, eu vou explorar isso futuramente também. Quanto ao Jack, conforme ele vai testando diversos tipos de materiais que estão presentes no planeta, e principalmente com o despertar que ele teve após a dungeon com os dois zumbis, então ele desbloqueia seu poder superior. Ele emerge no tórax dele. E então os sentimentos dele de medo, insegurança, todos esses se tornam sentimentos positivos de coragem, de uma natureza assim inabalável que parece que sabe o que realmente fazer no momento. E então os zumbis em questão de poucos segundos mesmo. E na verdade isso molda o ambiente, né? Como essas propriedades, basicamente eu tive uma vantagem. E conforme ele vai compreendendo e reivindicando cada uma dessas memórias desses seres que não tiveram capacidade de ir contra o baú, mas que ele e os outros sobreviventes, que sou eu e a Tarla, temos agora a capacidade, além de a Tarla também ter se adaptado um pouco ao estilo de luta do baú. E no meu caso, foi um momento em que a Terra normal, original, ao invés da Terra 2, que é do Jack, que eu chamo de Greenbull na história, já estava muito avançada e quase todos os humanos faziam viagens interestelares, e então eu saí em busca de vida inteligente e produzir minhas próprias invenções, eu me importando com uma história, e não quis revelar porque essa terra no momento eu ainda controlava, né, muito, né. E aí quando eu colidi a terra do Jack, antes de tudo isso acontecer, por conta que eu estava estudando um pouco do planeta, eu acabei entrando um pouco na atmosfera e o meu combustível acabou. Então, para evitar que mais danos ocorressem com a minha nave, já que é iminente, né, eu programei a autodestruição dela para 25%. Infelizmente também destruí 25% do planeta do Jack. A princípio ele ficou um pouco bravo, mas depois vocês podem até achar para fins de roteiro, mas um tradutor intergaláctico assim que meio que ajudou isso com base nas outras milhares de outras comparações, né, línguas similares e outras associações, ajudou que eu entendesse o que era o que o Jack estava falando, né, o que era o que o protagonista estava falando, que era similar, né, as línguas, mas não é para fins de roteiro normal mesmo. Então o planeta dele se localizava 40 anos-luz, também colocando uma medição de energia que ele sentia no planeta dele, utilizava mais ou menos semelhante à da Terra também, mas, por exemplo, tinha algumas diferenças intrínsecas, né? Algumas diferenças nos aspectos dela, por exemplo. Nas árvores não vinham como vinhas, assim, algumas vegetações delas crescia literalmente normal mesmo, sem ser as projeções de galho mesmo. E então ele finalmente encontrou essa caverna, como tinha mostrado nessa série, né? E ela chamou muita atenção porque é como se uma outra força externa estivesse fazendo com que o Jack fosse até lá. E todas as vezes que o baú enganava ele, como se ele se esquecesse, ele reescrevesse a realidade. E neste teleporte de espiral, o seu corpo acaba se distorcendo, entrando nessa dimensão, porque ele atravessa muitos outros tipos de dimensões com alguns efeitos estritamente estranhos, como alguns muito vistos em fitas estáticas de TV antiga e ruídos surgindo ao seu redor, acima de si, em uma espécie de borda, e encontrava uma figura curiosa em um manto, e que logo se revela, e a esguio, aproximava-se de Jack, com o restante da cabeça se assemelhando a um baú. Encurrala Jack. Os ruídos de estática também podem se assemelhar aos que poderiam ser o Big Bang também. Sua mente enche-se de medo, próximo de rasgar o seu corpo. Jack então é profundamente tomado por uma energia que parecia sempre estar ali, mas ele não sabia de fato manipulá-la. No meio de seu corpo, ele tonificava, passava adiante de certas características de ser vivo da Terra 2, com aproveitamento total da Terra 2 cerca de 10 elevado 16 watts. Com isso, ele e a entidade baú se confrontam de forma equilibrada. Mal sabia Jack que o baú estava apenas o testando e se surpreende com sua capacidade, cortando esta sua versão. Quando pega de surpresa na interessante batalha, após toda essa batalha, se instauram alguns anos de calmaria em seu planeta. Jack, porém, continua evoluindo e refinando as suas habilidades. E, quando eu apareço na história, me importo como personagem, como autor, ele avista algo no céu, tampando parte da luminosidade da estrela. Bem, o restante da história fica para o próximo, porque eu tenho certeza que seria bem melhor ter parceria ou ajuda de escritos
outra pessoa que se propõe me ajudar, né, a construir os elementos visuais mesmo da história. Próximo sim que eu vou voltar a série sobre os jogos para os próximos vídeos e próximas lives. Vou fazer série de Minecraft, Sky, Marvel Rivals, Asphalt 9, Roblox, tô prometendo agora, né, realmente voltar com as lives depois desse vídeo. Vou ter pelo menos uns 2 vídeos por semana. E o Miguel Responde e os outros quadros como divulgação de canais vão continuar. Mas vão continuar assim no início dos vídeos ou no fim deles também. Já que eu posso divulgar assim parcerias, né? Também vão ter algumas séries de horror, tipo Silent Hill, Outlast, também e jogos do Roblox também. E outros jogos também do Sonic, por exemplo, já que eu já tinha feito algumas transmissões de Sonic Mania, naquela série lá de live mesmo. E poderia ser Sonic Generator, Sonic, até o que recentemente lançou também com Shadow, né, no crescimento do Shadow, e também Sonic Color, Sonic Molested. Posso fazer daquele Sonic Racing. Com certeza também faria de Sonic and the Black Knight e Sonic and the Secret Rings. Vocês decidem mesmo aí. Siga a linha cronológica, vou tentar, né, pelo menos fingir que, se não me engano, foi lançado em 2014, as Esmeraldas para transformação e também para minha fã, assim, para recitar 7 palavras que são recitadas na transformação do Dark Spin Sonic. Também tem outras transformações lá, tipo Hyper Sonic, né, também. Inclusive tá atualizando constantemente, né, então acho que eu já tô meio desatualizado, porque tô falando assim, da época que eu jogava, né, ainda não jogava frequentemente, né. É claro que eu vou evitar contar o resto dessa história, porque senão simplesmente vou contar tudo nesse vídeo e vai ficar sem informação, né, para o primeiro vídeo. Mas eu contei a base mesmo dessa história por enquanto. No próximo vídeo que eu vou fazer oficialmente mesmo sobre ela, aí escrevendo, né, restart a sequência que eu iniciei do episódio 1 e 2. Infelizmente eu acabo me empolgando demais, né, enquanto fazer esse vídeo, porque faz muito tempo mesmo que eu não volto. E com certeza um pouco da inspiração que ficou no meu subconsciente tem a ver com aquele baú de boss com a boca aberta e também naquela animação de um baú que basicamente devora tudo, né? Simplesmente devora tudo. Inclusive eu tinha feito um vídeo no vídeo aqui no canal 2018 a 2017, enfrentando, né, os bosses dele, o Chance Baú, com a boca aberta, um devorador, e o Homem-Formiga também. Eu até tinha criado uma voz, inclusive, pra ele, né, uma voz bem mais grave.